Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus. Ó Suprema Personalidade de Deus, Pai bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, algo vinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que dê fim e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta. Enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor cantando os seus santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigado, Senhor, Nitai Gaura Premanande, Hari Haribo Jaya, Srila Prabhupada Ki Jaya. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishna Das Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Madhya Lila 17, o Senhor viaja para Vrindavana, verso 151. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shunidya Dipa Shandi Javana Seha Maha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Ei Mata Tina Dina Prayagira Hila Krishna Nama Premadiya Lokanishta Rila. O Senhor permaneceu 3 dias em Prayaga. Ele distribuiu o santo nome de Krishna e o amor estático, libertando assim muitas pessoas. Mathura Chalite Jatarahi Jaya Krishna Nama Premadiya Lokire Nachaya. Em qualquer lugar onde parasse para descansar, a caminho de Mathura, o Senhor distribuía o santo nome de Krishna e o amor estático por Krishna, fazendo assim com que as pessoas dançassem. Purve Jena Dakshinaya Iter Lokanishtarila Paschima Desheta Iche Sabha Vaishnava Karila. Ao viajar pelo sul da Índia, o Senhor libertou muitas pessoas, e ao viajar pela região ocidental, o Senhor converteu igualmente muitas pessoas ao Vaishnavismo. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Outrora, Shri Chaitanya Mahaprabhu convertera as pessoas ao viajar pela Índia meridional e ocidental. De modo semelhante, este movimento Hare Krishna está agora libertando as pessoas do mundo ocidental, onde quer que os devotos cantem os santos nomes. Haribo! Tudo isso ocorre pela misericórdia do Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu. O Senhor Chaitanya predisse que libertaria as pessoas de todas as cidades e aldeias do mundo e, ao lhes dar a oportunidade de cantar o Mahamantra Hare Krishna.
Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse que libertaria as pessoas de todas as cidades e aldeias do mundo ao lhes dar a oportunidade de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, 10º canto, 4º capítulo, verso 31. As atrocidades do rei Kansa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Evam Chittarhi Bhojendra. Evam Chittarhi Bhojendra. Puragrama Vrajadishu, Puragrama Vrajadishu, Anirdasham Nidarshamscha, Nidarshamscha, Hanishamu Adiyavai Shishum, Hanishamu Adiyavai Shishum. Evam Chittarhi Bhojendra. Puragrama Vrajadishu, Anirdasham Nirdashamscha, Hanishyamu Adiyavai Shishum. Anishyamaha, os demônios falando, mataremos. Tradução. Vamos repetir, por favor. Se isso é verdade, ó rei da dinastia Bhodja, a partir de hoje, mataremos todas as crianças, em todas as aldeias, cidades e campos de pastagem, nascidas dentro dos últimos 10 dias, ou um pouco antes desse período. Verso 32. Kim mudhyamai karishyanti deva samara bhirava nityam udvigna manaso jya goshairdanushastava. Tradução. Os semideuses sempre temem o som da corda do teu arco. Eles estão em constante ansiedade com medo de lutar. Portanto, que iniciativa podem eles tomar para danificar-te? Verso 33. Asyataste saravratai hanyamanaha samantata Didivi Shava Usrija Palayana Parayayu. Enquanto eram trespassados por tuas flechas, que disparaste em todas as direções, alguns deles, feridos pela saraivada de flechas, mas desejosos de viver,
fugiram do campo de batalha tentando escapar. Verso 34. Kechit pranjalayodina niyashta shastra divokasha muktat kachat shikha kejit bhitaisma itivadina. Tradução: derrotados e privados de todas as armas, alguns semideuses desistiram de lutar e louvaram-te com mãos postas. E alguns deles apareceram diante de ti com roupas e cabelos soltos e disseram: ó Senhor, temos muito medo de ti. Que viagem! Verso 35. Natvan vishmrita shastrastram viraham bhayasam vritam hansiyanyasakta vimukham bhagnachapam ayudhyata. Tradução: quando os semideuses ficam privados de suas quadrigas, quando não conseguem usar armas, quando têm medo ou estão apegados a algo diferente da luta, ou quando seus arcos quebram-se e por isso eles perdem a habilidade para lutar, Vossa Majestade não os mata. Significado dado por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Existem princípios que governam até mesmo a luta. Se o inimigo não tem quadriga, não se concentra na arte de lutar devido ao medo, ou não deseja lutar, ele não deve ser morto. Os ministros de Kansa deixaram-no atento ao fato de que, apesar de seu poder, ele conhecia os princípios da luta e, portanto, perdoara os semideuses devido à incapacidade deles. Mas a atual emergência, entre aspas, disseram os ministros, não permite tal misericórdia ou etiqueta militar. Agora deves preparar-te para lutar em quaisquer circunstâncias. Tudo isso entre aspas. Assim, eles aconselharam Kansa a abandonar a tradicional etiqueta que vigora nas lutas e castigasse o inimigo, custasse o que custasse. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam mudiraye Shri Chaitanyam manobhistam istapitham jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantikam. Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Canta Radha, Canta Namostute. Evanchitarhi Bhojendra, Puragrama Vrajadishu, Anirdasham Scha, Hanishyamo Adyavai Shishum. Se isso é verdade, ó rei da dinastia Bhodja, a partir de hoje mataremos todas as crianças em todas as aldeias, cidades e campos de pastagem, nascidas dentro dos últimos 10 dias, ou um pouco antes desse período. Os semideuses sempre temem o som da corda do teu arco. Eles estão em constante ansiedade com medo de lutar. Portanto, que iniciativa podem eles tomar para danificar-te? Enquanto eram trespassados por tuas flechas que disparaste,
em todas as direções, alguns deles feridos pela saraivada de flechas, mas desejosos de viver, fugiram do campo de batalha tentando escapar. Derrotados e privados de todas as armas, alguns semideuses desistiram de lutar e louvaram-te com mãos postas. E alguns deles apareceram diante de ti com roupas e cabelos soltos e disseram: ó Senhor, temos muito medo de ti. Agora o verso onde Srila Prabhupada nos deu um significado. Natvam vishmrita shastrastram viratham bhayasam vritam hansiyanyasakta vimukham bhagnachapam ayudhyata. Quando os semideuses ficaram privados de suas quadrigas, quando os semideuses ficam privados de suas quadrigas, quando não conseguem usar armas, quando têm medo ou estão apegados a algo diferente da luta, ou quando seus arcos quebram-se e por isso eles perdem a habilidade para lutar, Vossa Majestade não os mata. Isso é dano dharma, etiqueta kshatriya, regra para a luta. Mas nós estamos ouvindo aqui, o capítulo é muito claro, o nome do capítulo são As Atrocidades do Rei Kansa. E aqui nós estamos ouvindo as atrocidades dos seguidores do Rei Kansa, dos demônios que juntamente com o Rei Kansa executaram todas essas atrocidades, essa barbárie. Isso é um absurdo. O que estamos ouvindo aqui é claramente a exposição cristalina da consciência demoníaca, do falso ego do demônio, da turma do demônio. Porque assim, como falávamos antes, como estamos analisando todos esses dias, por algum momento, Kansa, que só vive em paixão e ignorância, né? Mogasa moga karmana. Por isso, tudo que o demônio faz acaba em frustração, acaba em tentativa malograda. Bhagavad Gita, Krishna explicando. Isso acontece justamente porque as pessoas com mentalidade demoníaca, por mais que aparentemente elas sejam habilidosas, sejam capacitadas, sejam incríveis, sejam capazes de realizar muitas proezas, na verdade isso é tudo uma farsa, porque suas atividades acabam sempre em caos, em frustração, em derrota. Alguém pode falar: ô Prabhu, mas por quê? Como assim? Porque eles nunca estão com Krishna, e quem tiver contra Krishna vai ser sempre derrotado, é só isso. Porque eles nunca aceitam Krishna, e quem não aceita Krishna está completamente equivocado. Pode fazer o que quiser, que não vai dar certo, e não dá. Então essa é a diferença do semideus e do demônio. Essa é a diferença da consciência rakshasa, demoníaca, assúrica, ateísta, e da consciência divina, pura, na modalidade da bondade, dos semideuses e dos devotos. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Bem ou mal, um devoto sempre está com Krishna, sempre sairá vitorioso. Muito bem, um demônio nunca está com Krishna, sempre sairá destruído. Sempre. Nós temos que acreditar nisso, gente. Temos que acreditar nisso. A fé realizante significa... A fé realizante, ela tem dois significados implícitos. Ela é realizante porque
Através da fé, o devoto, a pessoa que tem fé em Krishna, em algo sublime, na verdade absoluta, se torna capaz de fazer muita coisa. E essa atividade acontece, isso é uma parte, porque ele tem essa fé realizada, ele tem plena convicção de que isso é verdade, por isso ele faz. Então, são duas funções. A fé do Vaishnava, a fé do devoto, ela é uma fé que realiza muita coisa, é uma fé realizante, porque ele tem realização dessa fé. A fé é realizada. Ele teve experiência, ele tem experiência prática, que essa fé sempre o fez vencedor, sempre o fez conquistador, sempre o deixou tranquilo e protegido. Por isso ele não se desvia de maneira nenhuma dessa fé. E qual é a fé? A fé que não existe outra verdade, outra condição estável, que não seja estar completamente dependente e à disposição da pessoa suprema. Essa é a vida do devoto, essa é a vida dos semideuses. Essa é a vida dos semideuses. Um demônio não. Porque alguém que fica na bondade é capaz de racionalizar e contar até 1000 antes de tomar qualquer atitude. Ele nunca entra na paixão, nunca executa atividades em ignorância. Agora, o demônio, por mais que aparentemente alguém possa pensar que, que pessoa incrível, ele é sempre frustrado nos seus objetivos, porque na verdade ele não é nem hábil nem sóbrio. Não, nunca é. Cultura demoníaca nunca é bem-sucedida. Demônios nunca são bem-sucedidos. Por quê? Porque como eles não têm parâmetro, o nosso parâmetro, o parâmetro do devoto, das pessoas na bondade, é o controle de Krishna, é a existência real de Krishna, é a proteção de Krishna, é o desejo de Krishna. O demônio não. O demônio ele não consegue ver nada disso. Nada. Né? O demônio está sempre voltado para a sua autossatisfação, para as suas autoconquistas, e falar que tem alguém superior a ele é como um desafio para ele. Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita que Bhogaishvarya prashaktanantaya parita chetasam vyavasetmi kabudi samadona vidyate. Krishna fala no Bhagavad Gita que aqueles que são muito apegados, e são os demônios, ao gosto dos sentidos, à opulência material, e que estão confusos, Mohini, que estão iludidos por essas coisas, eu nunca me manifesto, eu nunca sou entendido, eu nunca sou buscado. Para eles, eu estou escondido. Né? Esses daí jamais vão executar, transcendental serviço amoroso e espontâneo a Krishna. Espontaneamente, jamais, jamais. Por que jamais? Porque alguém pode falar, mas não tem devoto também que tem desejos materiais, que tem esperança de gosto dos sentidos? Tem devotos sacamas. Mas o processo purifica tal devoto até que ele se torna nishkama, se ele não para de executar o processo. Agora, o demônio ele nem começa a executar processo nenhum. Por quê? Porque esses devotos, esse verso fala Bhogaishvarya prashaktanantaya parita chetasam. A parita chetasam quer dizer que o devoto não está como o demônio fica.
Ele pode até ter esses desejos, ele pode até estar ainda com essa fraqueza de esperar conquistas materiais, buscar coisas que a gente sabe que nunca vão dar em nada, a gente já sabe, isso aí é ponto pacífico. Mas pode até estar assim, ser assim, mas ele não está confuso a esse respeito. Ele não bota fé, ele não tem certeza que a única coisa na vida é essa e que essa deve ser a meta. Então, Bogashwara Prashaktananta Aparita Chetasan. O devoto não está confuso na sua mente, na sua inteligência, com essa esperança de gozo dos sentidos e de opulência material. Embora ele tenha ainda esses desejos que serão purificados com o decorrer do tempo. Mas o demônio, não. O não devoto, não. Ele acredita piamente que só o gozo dos sentidos, só o desfrute material, o acúmulo de opulência material é a realidade. Só isso é a realidade, só isso vai fazer ele feliz. E que isso é verdade, mas não é verdade. O devoto sabe que, embora ele tenha essas contaminações, isso não é uma verdade. Por isso, o devoto tem condições de executar um processo que vai levá-lo a se livrar desse equívoco que os demônios nunca se livram. Por isso que Krishna também falou no Bhagavad Gita sobre a questão da fé. Por isso que eu comecei falando sobre a fé. Ashadadana, Purushada, Masasya, Parantapa, Aprapyamani, Vartante, Mriti Sansara, Vartmani. Krishna fala que aqueles que não têm fé, que existe um processo que o purifica, Dharma, Sasya, Parantapa, a execução da ocupação eterna da alma, aqui nesse mundo material, agora, enquanto estamos presos nesse corpo, executar, aqueles que não têm fé, que é possível executar a mesma atividade que a alma executa eternamente no mundo espiritual como servo amoroso dele, nunca vão sair do ciclo de nascimento e morte. Muito pelo contrário, sempre vão voltar a continuar nascendo, adoecendo, envelhecendo e morrendo. Não vão sair da roda do Sansara, da roda do nascimento e da morte. Mrityu Sansara Vartmani. Então essa é a diferença do devoto e do não devoto. Então o devoto é sempre muito cuidadoso. Aqui, nesse verso, o primeiro verso, 31 aqui, nós acabamos de ler aqui qual que foi o desejo do Senhor Chaitanya. Qual foi o desejo do Senhor Chaitanya para trazer o Mahamantra Hare Krishna para essa era como um processo de autorrealização através do canto do santo nome de Krishna? Priti Vityati Jati Nagaradi Grama Sarvatra Pratira Rabi Moranama. Chaitanya Mahaprabhu falou: eu estou começando a distribuir o santo nome aqui agora na Bengala, mas o meu desejo e a verdade vai ser que esse canto vai adentrar todas as vilas, todas as aldeias, todas as cidades, todas as partes, todo o mundo, para salvar o mundo inteiro. Vejam só. Enquanto que aqui nós estamos ouvindo, depois que Kansa foi claro com seus comparsas, seus ministros demoníacos, do que Durga Devi tinha falado para ele, que essa criança que vai te matar já nasceu e está em algum lugar. Mas não foi aqui com Devaki, não foi aqui dentro da sua prisão, dentro da sua casa. Pode ficar tranquilo, porque ele estava já apaziguado depois que ele ouviu Vasudeva pregar para ele, Devaki conversar amorosamente com ele, de maneira dócil. Mas aí ele veio e contou tudo isso para os ministros, reuniu os ministros demoníacos falaram: opa, chefe, não acredite nisso.
Se é que foi essa a verdade, se essa criança já nasceu como Durga te falou, se isso é verdade, ó rei da dinastia Bodhi, a partir de hoje mataremos todas as crianças em todas as aldeias, cidades e campos. Enquanto o Senhor Chaitanya quer salvar todo mundo, em todas as cidades e aldeias, esses loucos querem matar criancinhas, que é algo mais absurdo, mais demoníaco do que isso. Em nome de pegar uma criança, que fatalmente seria a causa da morte do chefão deles, eles matariam quaisquer crianças, em todas as partes. Vejam só a diferença. Enquanto o Senhor Chaitanya quer entrar em toda cidade e aldeia para salvar todo mundo, o demônio quer entrar para matar até criancinha. Isso é normal? E eles acham que são muito inteligentes. Então o que eles falaram para o Kansa? Vamos matar quem nasceu de 10 dias para cá, e por segurança mataremos também quem nasceu um pouquinho antes. Olha como eles são ardilosos quando é para fazer o mal, e quando eles acham que são muito inteligentes e com sua perspicácia, eles vão estar protegidos e vão proteger os seus comparsas. E aí ficaram como que alucinando, né? Como que alucinando, é que nem uma criança sonhando, uma criança que sempre apanha de um determinado menino na rua, um menino mais forte que ele, e aí ele pensa nos devaneios dele, que aí eu cheguei e peguei aquele menino, dessa vez eu peguei e quebrei ele todinho de pau, dei um pau nele mesmo. A loucura deles, aí eles ficam falando que os semideuses são assim, que Kansa já fez e aconteceu, que eles fazem e acontece, que os semideuses são medrosos, morrem de medo deles. Os semideuses são pacíficos e dependem de Krishna e sempre saem vitoriosos. Os semideuses não são covardes. Na verdade, com toda essa assim chamada aparente valentia, eles são covardes, porque eles estão contando essa mentira para eles mesmos, que já fizeram e aconteceram, e assim animaram o outro bobo. Shakuni, né? Shakuni. Esse não é o verdadeiro amigo, na verdade são todos inimigos, porque um amigo mesmo ele vai falar, rei, cuidado, você é limitado, você não é tão poderoso assim, você vai se dar mal. Não, eles falam que não, você é incrível, você bajulam e massageiam o falso ego, e todo mundo junto segue a mesma loucura. E assim, se enganando e contando umas mentiras para si próprio. Para si próprio. Olha que loucura! Os semideuses sempre temem o som da corda do teu arco. Quem falou isso? Eles estão em constante ansiedade, com medo de lutar. Também quem falou isso? Portanto, que iniciativa podem eles tomar para danificar-te? Estão escondendo um medo, na verdade. Pode fazer, Kansa, vamos fazer, rei. Que não vai acontecer nada, porque os semideuses são assim. O que eles podem fazer para acabar com você? Você é incrível. Enquanto eles são trespassados por tuas flechas, pelas flechas que você, incrível, dispara em todas as direções, alguns deles feridos fogem das saraivadas de flecha que você despeja sobre eles, né? Desejosos de viver, com medo da morte. Fogem do campo de batalha como covardes, né? Tentam escapar. Assim derrotados, privados das suas armas. Esses semideuses vão se render a você, desistem da luta, louvam-te com mãos postas, e algum deles aparecem diante de ti com roupas e cabelos soltos e dizem, ó Senhor, temos muito medo de ti. Quem está com Krishna tem medo de alguém? Quem está fazendo tudo corretamente tem algo a temer? É evidente que não. Então isso é tudo uma alucinação, a consciência demoníaca. Mas ainda que seja assim, ainda que tudo isso aconteça, existe uma regra na guerra. A regra é essa, não se mata o inimigo pelas costas, né?
Não se mata crianças, velhos, não se joga bomba em cima da cruz vermelha. Tudo isso acontece naturalmente nos hospitais que estão cuidando dos feridos, mas tudo isso aí os demônios, para galgar seus intentos, eles não estão nem aí, eles fazem todas essas atrocidades sem nenhuma preocupação, achando que estão certíssimos. Então eles falam que como Kansa conhece a regra do jogo, conhece a regra da guerra, que como Kansa é incrível, que ao acontecer tudo isso, os semideuses ficarem assim, medrosos, desmontados, porque não estão com suas quadrigas, com seus armamentos bem equipados, com os seus aparatos bélicos, que eles vão ficar com medo, que eles vão se render, que eles vão se tornar covardes, né? Vão se render. Quando alguém se rende, levanta a bandeira branca, não pode mais ser morto. Então, os ministros de Kansa, Srila Prabhupada falou, deixaram-no atento ao fato de que, apesar de seu poder, ele conhecia os princípios da luta e, portanto, perdoara os semideuses devido à incapacidade deles. Mas isso aí dura muito pouco tempo, porque os semideuses estão sempre na paixão, e paixão é assim, sobe e desce, foguete, muito rapidamente, e o resultado disso é só caca, ignorância. Estão sempre em paixão e ignorância. Então, aí Prabhupada explica, mas eles dão um alerta. A atual emergência, disseram os ministros demoníacos, né? Não permite tal misericórdia ou etiqueta militar. Então quebra a regra do jogo, quebra a regra da guerra. Não respeita a escritura que explica quais são as regras da guerra. Porque os demônios são assim, eles fazem qualquer coisa para conquistar seus objetivos. Eles não respeitam nada nem ninguém, porque estão sempre em ignorância e paixão. Os semideuses, os devotos, são sempre resignados, não se lamentam, não se acovardam e dependem de Krishna. E Krishna já falou, Paritranaya Sadhunam Vinashaya Chaduskritam. A minha temática é essa. Eu apareço sempre na hora H para proteger o meu devoto e aniquilar com o demônio, com o não devoto. E os devotos não têm nenhuma dúvida de que isso é verdade. Portanto, qual vai ser o motivo de ansiedade ou de desvio do caminho certo para uma pessoa que entende plenamente isso? Então, isso é o que eu falei no começo. Fé realizante, fé realizada. A fé que faz o devoto fazer um grande serviço para Krishna, por prazer transcendental dele, e a fé que só leva o devoto a fazer isso porque ele tem plena confiança, ele já realizou isso, ele tem essa fé realizada, por isso ele executa uma fé realizante. É isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jaya!